São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram ao faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Senhor, esta é a tua palavra para nós nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, com o que está reservado ao nosso coração. Ajuda-me, ó Pai, a pregar a tua palavra em fidelidade e verdade, em nome de Jesus. Amém. Descendado. Meus irmãos, eu já inicio com uma afirmação. Deus é o Senhor que preserva famílias. Desde o início, o Senhor deixou bem claro que todo o seu trabalho partiria de famílias. As famílias seriam as representações de sua glória aqui na terra. Afinal de contas, do que foi formado o povo de Deus, senão de famílias? Qual é o cenário que nós vemos aqui no início do Êxodo? É toda a família de Jacó, as 12 tribos, todos os filhos de Jacó, reunidos no Egito. Então Deus sempre manifestou a sua glória, a sua presença através de famílias. Porque as famílias, meus irmãos, ela é a manifestação do relacionamento trinitário. Ou seja, Pai, Filho e Espírito aqui na terra. Pai, Filho e Espírito se manifestam na eternidade num relacionamento familiar. E a família, portanto, ela é uma analogia desse relacionamento de amor eterno. A nossa família, meus irmãos, ela é uma representação, ou pelo menos deveria ser, podemos dizer que Deus sonha, este seria o sonho de Deus, que a família ela é uma analogia, uma representação
desse relacionamento santo, desse relacionamento trinitário, desse relacionamento Pai, Filho e Espírito. Portanto, meus irmãos, a família, ela tem um papel primordial naquilo que concerne a falar em nome de Deus. Quem fala em nome de Deus na terra desde o início é o povo de Deus. Quem não é povo de Deus não fala em nome de Deus. Deus concedeu ao seu povo a procuração celestial para que falássemos em seu nome. Deus nos concedeu essa representatividade para falar em seu nome. Mas concedeu a quem? A qualquer um? Não. Concedeu lá no Antigo Testamento a um povo, a uma nação, que foi formada através de uma família, através da família de Abraão, da família de Isaac, da família de Jacó, que se perpetuou, e já no final do livro de Êxodo, no final do livro que nos conta a saída, a retirada do povo da escravidão do Egito, nós já veremos ali a formação desse povo, essas famílias, essas tribos reunidas, como uma única família, um único povo, uma única nação, que falariam e seriam dirigidas por Deus. Assim, meus irmãos, também é a igreja. A partir do Novo Testamento, a partir do ano 1 da era cristã, a partir do momento em que a igreja foi estabelecida como a nova representante do Senhor na terra, ela também tem como função falar em nome de Deus. E a igreja ela é formada pelo quê? Ela é formada por um conjunto de famílias. Ela é formada pela aliança de famílias que congregam unidas naquilo que nós conhecemos como corpo, como a Assembleia dos Santos, como uma unidade de fé. As Escrituras nos dão, meus irmãos, exemplos. Por exemplo, Adão e Eva, Noé e sua família, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó, vamos colocar aqui a mulher a quem de fato ele amou, que foi Raquel. Mas Jacó e todos os seus filhos que formaram as 12 tribos, José e sua família, eu poderia aqui, Josué e sua família, Moisés e sua família, eu poderia aqui seguir e chegar até o final do Novo Testamento, falando a respeito de famílias que Deus usou para representá-lo, que Deus usou para manifestar a sua glória. Todos, meus irmãos, com suas limitações, todos com os seus pecados, todos sendo guiados pela mão de Deus em determinado momento, e em determinado momento sendo guiados por suas próprias mãos, por suas próprias concupiscências, mas todos eles falaram em nome do Senhor. Todos eles manifestaram a glória do Senhor em algum momento das suas vidas. Assim, geração após geração, a família tem ocupado um ponto de destaque, tanto, meus irmãos, para a manifestação da glória de Deus, tanto para ser a representante de Deus na terra, quanto para a sua própria destruição, a partir de um modelo familiar mundano e diabólico. Assim, meus irmãos, todas as famílias apontadas acima, os exemplos que eu passei para os irmãos rapidamente, desenvolveram o papel de glorificar a Deus em suas vidas. De alguma forma elas fizeram a obra do Senhor, de alguma forma elas manifestaram a glória de Deus, mas também de alguma forma elas passaram por processos de dor e sofrimento, passaram por processos de angústia, passaram por processos, meus irmãos, onde os seus próprios pecados os levaram para determinados momentos de afastamento do Senhor, onde os seus próprios pecados causaram perseguições que visavam destruí-los e impedi-los de avançar na história como povo de Deus. O que aconteceu com Israel do norte e com Israel do sul? O que aconteceu com Israel e com Judá? Por causa dos seus pecados. Aquela família, aquela nação, aquele povo foi levado a um cativeiro. O norte foi completamente destruído, dizimado, e quem era do reino do norte se tornou o que vamos conhecer lá no Novo Testamento como os samaritanos, aqueles a quem os judeus odiavam.
E no sul nós vemos ainda os remanescentes, aqueles que 70 anos depois do cativeiro tiveram a graça de poderem retornar à terra, eles e também os seus familiares. Assim, meus irmãos, para concluir esse primeiro raciocínio introdutório, a família tradicional, a família bíblica, ela é odiada pelo mundo. E ela é odiada por essa sociedade. Por quê? Porque ela representa um papel bíblico de servir e adorar a Deus. Porque ela representa um papel bíblico de falar em nome de Deus, em nome do Deus que este mundo, que esta cultura, que esta ideologia que nos cerca hoje não querem servir. Temos como exemplo no Novo Testamento a própria oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, onde ele diz para o Pai: Senhor, eu estou indo, mas preserva a tua igreja, preserva esses homens que ficaram aqui, porque o mundo os odeia, mas o mundo não os odeia porque odeiam a imagem deles, o mundo os odeia porque o mundo me odeia. E como eles ficarão e me representarão diante do mundo, então eles serão odiados pelo mundo, serão perseguidos pelo mundo. Então, Senhor, dá graça, envia o Espírito, conduza eles em meio a perseguições, para que eles não venham a desfalecer da sua fé. Tudo, meus irmãos, que envolve o nome de Deus neste mundo é considerado ofensivo e por isso é afrontado. A história nos revela uma completa incompatibilidade da família tradicional, bíblica, com este mundo. Mas, meus irmãos, não importa se há incompatibilidade ou não, o que importa é que desde Adão e Eva, Deus tem sustentado as famílias. Desde Adão e Eva, meus irmãos, que é a primeira instituição criada por Deus. Antes da igreja ser criada, a família foi criada. Antes de Deus escolher um povo, escolher uma nação para que o servisse, a família já havia sido criada. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender e perceber que tudo parte da família. Amém. Todas as coisas. Toda manifestação da glória de Deus, toda manifestação do testemunho de Deus, toda manifestação dos atributos de Deus, toda manifestação do caráter de Deus, parte da sua obra sobre as famílias. Por isso que o mundo persegue o conceito tradicional e bíblico de família. Por isso que o mundo vai dizer que a Bíblia é machista. Por isso que o mundo vai dizer que a Bíblia, ela não te conduz a uma felicidade no casamento, porque uma vez que você casa até que a morte vos separe. E o próprio Senhor Jesus disse: Deus só permite o divórcio por causa da concupiscência do coração do homem. Mas em Malaquias Deus diz que Ele odeia, abomina o divórcio. Mas o mundo, meus irmãos, ele prega um casamento hollywoodiano. Ele prega um casamento onde termina the end e viveram felizes para sempre. E casamento, meus irmãos, para quem vai casar aí, não se engane. Observe o quadro de Êxodo capítulo 1. Nós temos aqui uma família, temos um povo, temos uma nação que foi preservada por Deus. Mesmo com os pecados, o pecado dos irmãos de José, Deus preservou eles. Deus preservou cada um deles. De que forma? Os abençoando com alimento. Como o próprio José diz, já no final do livro de Gênesis: aquilo que vocês intentaram como mal para a minha vida, Deus o reverteu num bem maior. Que foi o que? Salvar toda a minha casa, salvar toda a casa de Jacó, salvar toda a casa de meu pai, para que Israel não perecesse, para que Israel não morresse de fome. Encontramos aqui, meus irmãos, dois tipos de cenários. O primeiro do versículo 1 ao versículo 14, onde o povo de Deus, por causa do seu crescimento,
E porque o novo faraó que se levantou não conhecia a história de José, passou então a persegui-los, passou então a escravizá-los, a torná-los vassalos do seu reino, com o intuito realmente de dizimar aquele povo, de matar aquele povo e não permitir que eles continuassem a crescer da forma que estavam crescendo. E podemos observar um segundo cenário, do versículo 15 ao versículo 22, onde Faraó, não conseguindo impedir o crescimento daquele povo com o trabalho escravo, o que ele faz então? Preciso matar os meninos. Não pode mais nascer menino no meio desse povo. Mulher, deixa nascer mulher, não tem problema nenhum não. Mas menino não pode nascer. E ele determinou, deu a ordem às parteiras hebreias, de que elas então viessem a deter o crescimento daquele povo através de um infanticídio, ou seja, através da matança de crianças. Mas, meus irmãos, o que vemos é que Deus fortaleceu mais ainda o seu povo, tanto no primeiro cenário quanto no segundo cenário. O povo continuou a crescer. Por quê, meus irmãos? Porque Deus preserva as famílias. O Senhor levantou o rejeitado José para alimentar e salvar o seu povo. Agora Deus tinha uma outra missão, que era providenciar uma nova salvação, preservando um menino que libertaria o seu povo da escravidão do Egito. Mas para que isso viesse a acontecer, o que era necessário? Deus iria usar novamente as famílias como um instrumento de exercício dos seus desígnios. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, e como eu disse no culto passado, na palavra da semana passada, Deus faz coisas tão interessantes, que Ele pega duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá, para salvar os meninos. Só que isso, para Deus, ainda foi muito pouco. Deus foi além, meus irmãos. Ele suscitou a salvação daquele povo de dentro da própria casa do assassino, de dentro da própria casa do homicida, de dentro da própria casa daquele que deu ordem para escravizar o povo e depois deu uma segunda ordem para matar os meninos que viessem a nascer naquele povo. Deus, meus irmãos, usou a própria filha de Faraó para ser uma ajudadora, cuidadora daquele que viria a ser o Salvador. Que Deus interessante, né? Sifrá e Puá não são nada perto do que Deus vai fazer a partir do capítulo 2, quando Ele levanta aquele menino perdido dentro de um cesto no rio Nilo, e coincidentemente a filha de Faraó estava se banhando nas águas do Nilo, exatamente no tempo em que a cestinha da criança estava passando por ali. E pasmem, porque a filha de Faraó sabia que o seu próprio pai havia dado ordens para matar os meninos. O que ela faz? Ela recolhe o menino e entrega a irmã dele, para que a irmã dele leve o menino até a sua casa, até a sua mãe, para que a sua mãe cuidasse dele. Mas ele não seria filho da sua mãe, seria filho da filha de Faraó. O Êxodo, meus irmãos, nos conta a história de como o Senhor preserva o seu povo. O Deus soberano que preserva o seu povo para se revelar no seu povo. O Deus de misericórdia, graça e amor, que sustenta o seu povo através da história, para se auto-revelar no seu próprio povo, habitando no seu povo, manifestando a sua glória no seu povo, manifestando a sua soberania, manifestando a sua autoridade, manifestando o seu poder através do seu povo. Deus não poderia, meus irmãos, Ele não poderia descer, Ele não poderia vir na forma humana hoje entre nós, diante de todo mundo, e manifestar a sua própria glória, com as suas próprias mãos, com os seus próprios pés, com a sua própria mente, com o seu próprio coração aqui, de forma presencial? Poderia.
Mas Deus, meus irmãos, Ele não vai fazer dessa forma, porque Deus nos criou para nos usar. Deus nos criou para manifestar em nós a sua glória. Por isso que nós somos a coroa da sua criação. Porque Deus, em que pese a mula de Balaão, mas Deus não vai, através do seu cachorrinho em casa, falar com você. Deus fala através de homens e mulheres, na história da igreja, na história do seu povo. Deus fala através de famílias, e por isso, meus irmãos, Deus preserva famílias. Em sua soberania, portanto, meus irmãos, Deus usa o seu povo para manifestar a sua glória, e por isso Deus preserva o seu povo, por isso Deus tem aliança com o seu povo, por isso Deus se manifesta na segurança e na proteção do seu povo. Deus nos ama, meus irmãos, e nos escolheu para se auto-revelar, e o seu plano nunca será frustrado. O mundo pode fazer o que for, pode inventar o tipo de família que eles quiserem, mas a família de Deus, a família bíblica, a família que forma o corpo, que forma a unidade da igreja, essa será preservada pelo Senhor até o fim. Vamos enfrentar desafios como já temos enfrentado, vamos enfrentar dificuldades como já temos enfrentado, mas Deus nos guardará, Deus nos preservará. Essa família como nós conhecemos, né? Essa família que eles chamam de família tradicional, conservadora, machista, retrógrada, antiga, uma família judaico-cristã, um modelo falido, um modelo que não serve mais para formar organizações no mundo, continuará a ser preservado pelo Senhor, porque o Senhor trabalha através das famílias. Ele se revela através das famílias. Ele manifesta suas obras através de famílias. Ele manifesta a sua glória através da coroa da sua criação. Podemos confiar, meus irmãos, que o Senhor tem um plano de salvação para cada família. E o seu trabalho não é em vão, porque os planos de Deus nunca serão frustrados, nem por nós mesmos, nem pelo seu próprio povo. Não há nada, meus irmãos, absolutamente nada, que não esteja debaixo dos desígnios de Deus. Reparem, queridos, que esse povo passou 400 anos de escravidão, mas o Senhor suscitou um Salvador para livrá-los dessa escravidão. O clamor do povo subiu ao Senhor, e Ele respondeu a esse clamor com o quê? Com salvação. Os ouvidos de Deus não estão surdos às suas orações. Os nossos clamores, meus irmãos, estão chegando diante do Senhor. Mas nós precisamos nos manter firmes e fiéis a Deus, e Ele responderá às nossas orações no tempo dEle. Porque tudo, meus irmãos, está no tempo dEle. Ainda teve alguns anos de crescimento de Moisés, né? Moisés era ali um bebê apenas quando chegou na casa de Faraó. Alguns anos se passaram, aliás, muitos anos se passaram, até Deus definitivamente levantar em Moisés um Salvador daquele povo que estava escravo no Egito. Assim, meus irmãos, como quem teme o mar e não enfrenta, e portanto não morre afogado, porque só morre afogado quem sabe nadar, né? Sabiam que essa é a frase dos salva-vidas, que hoje são conhecidos como salva-mar, né? A frase do salva-mar é essa: só morre afogado quem sabe nadar. Então aquele que sabe nadar, mas teme o mar, e não está sempre entrando ali, né? Ele não morre afogado. Da mesma forma, meus irmãos, quem teme ao Senhor e anda no seu caminho será abençoado. Amém. Tão certo como aquele que não sabe nadar não vai morrer afogado porque ele não se joga no mar, é aquele que olha para o Senhor, teme o Senhor, confia no Senhor, obedece ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, será
abençoado. Amém. Sifrá e Puá são duas personagens que retratam bem o que está descrito lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o quê? É o princípio do saber. Essas mulheres foram sábias, meus irmãos, porque elas desobedeceram a ordem de Faraó. E como disseram os próprios apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 29, quando foram presos, o que eles disseram? Antes, importa obedecer a Deus do que a homens. Sifrá e Puá, portanto, desobedeceram a ordem que Faraó havia dado a elas para matar os meninos. E por terem desobedecido essa ordem, por temor a Deus, o que Deus fez, meus irmãos? Deus abençoou essas mulheres. Elas mantiveram-se fiéis ao Senhor por temor. E agiram assim, meus irmãos, a favor do povo, não matando os meninos. E qual foi o resultado disso? Olha o que está descrito no versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu o quê? Família. Oh, maravilha. Deus está dando um recado claro aqui. Ele usa famílias. Aleluia. Sifrá e Puá não tinham família. Deus podia abençoá-las com o quê? Prosperidade, né? Podia abençoá-las com uma posição futura em Israel, não é verdade? Deus podia fazer várias coisas, mas Deus abençoou com o quê? Com uma família, meus irmãos. Temor e obediência são marcas características do salvo, e que, meus irmãos, vai alcançar gerações. Josué, quando no seu discurso final declara ao povo que ele e a família dele haviam feito uma escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué estaria o quê? Manifestando o seu temor do Senhor, manifestando a sua fidelidade ao Senhor. E ele está dizendo para o povo: olha, se vocês quiserem continuar com seus Baalins, com seus Astarotes, com seus Moloques aí, problema de vocês, mas eu já estou chegando perto do fim da minha vida, e eu continuarei como me foi ensinado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Isso parte, meus irmãos, de um coração que reconhece em Deus a sua graça, o seu amor, o seu cuidado. O próprio livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 6, vai declarar para nós, meus irmãos, que Deus promete misericórdia para até 1000 gerações daqueles que obedecem a Ele. Você conseguiria contar mil gerações aí da sua família? Duvido, né? É incontável, né, meus irmãos? 1000 gerações, levando em conta que cada geração, nós contamos gerações a cada 10 anos. A cada 10 anos é uma nova geração. Faz a conta aí. Eu não vou fazer essa conta não sou bom de conta. Sifrá e Puá, portanto, são um retrato de homens e mulheres que perseveram e no fim são abençoados por seu temor e fidelidade. Meu irmão e minha irmã, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O intuito de Deus é salvar. O intuito do Senhor, quando enviou Jesus, foi para salvar. Não foi para nos garantir um bem-estar nessa terra. Não foi para nos garantir prosperidade nessa terra, muito embora, meus irmãos, as Escrituras falem sobre prosperidade. As Escrituras falam sobre uma alegria no Senhor, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. As Escrituras falam dessas coisas. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Deus ele tem um plano de salvação. E eu creio, pelo que as Escrituras me revelam, que a nossa casa está nesse plano de salvação do Senhor. Eu creio nisso. Onde estavam Sifrá e Puá em todo o contexto histórico? Eram duas mulheres que faziam partos ali todos os dias. Mulheres reconhecidamente importantes, porque as parteiras daquele tempo eram figuras importantes. Elas eram as médicas daquele tempo, as
obstetras daquele período, né? Elas eram importantes. Mas a partir do momento que cai no colo delas uma determinação da maior autoridade da terra naquele momento, que era o faraó do Egito, elas colocam na balança a ordem daquele que tem o poder em toda a terra, de um lado, e colocam do outro aquele que tem o poder sobre toda a criação, sobre o universo e sobre aquele que tem todo o poder sobre a terra. E elas então fazem uma escolha. E elas escolheram temer ao Senhor. Elas sabiam que isso poderia levá-las ao quê? À morte. Elas poderiam ter morrido. Mas as Escrituras nos revelam que, muito pelo contrário, elas foram abençoadas. E aqui o texto não nos diz com que tipo de bênção. E logo no versículo seguinte, Deus diz, as Escrituras nos dizem que Deus deu a elas o quê? Famílias. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós nunca podemos desconfiar de Deus. Nunca desconfie dos caminhos do Senhor, nunca desconfie dos propósitos de Deus, nunca desconfie, meus irmãos, porque Deus, Ele tem propósitos que são a nós misteriosos. Nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós amanhã, na segunda-feira. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não sabemos quantos fios da cabeça já perdemos, mas Ele sabe. Nós não sabemos contar os grãos de areia dos mares deste mundo, mas Ele tem cada um deles contados. Nós não sabemos a quantidade de estrelas, meus irmãos, que estão distribuídas por todo o universo, mas Deus sabe e conhece cada uma delas pelo seu nome. Como, meus irmãos, nós podemos desconfiar de um Senhor que tem planos para nós, de um Senhor que nos promete salvação para a nossa casa, de um Senhor que nos promete vida para a nossa família. Nós somos incapazes de esquadrinhar os planos de Deus, meus irmãos. Por isso, o autor aos Hebreus nos convida a apenas descansar no Senhor. Confie plenamente e deixe Deus realizar a obra dele, porque a obra não é nossa. A obra de salvação é dele. Se nós fôssemos salvadores, não precisaríamos do Messias. Se a salvação estivesse em nossas mãos, não precisaríamos de um Redentor. Não precisaríamos de um que remiu os nossos pecados. Não precisaríamos da obra de Cristo, meus irmãos. Como eu disse, essas mulheres poderiam ser recompensadas de todas as formas, mas Deus as recompensou com uma família. Por quê, meus irmãos? Porque Deus quer usar famílias. Esse cenário em Êxodo não nos é estranho. Ao longo de toda a Escritura, Satanás tentou sempre matar o povo de Deus. Através de toda a Escritura, o povo de Deus foi perseguido, foi assassinado por seus adversários, pelos da sua própria casa. São várias as histórias. Caim e Abel é uma delas. Ao longo de toda a história, meus irmãos, do Antigo Testamento, nós vamos ver o que? Vamos ver um cenário em que o povo de Deus, ele é vitorioso em suas guerras, em suas batalhas, mas ele é perseguido a todo momento pelos seus adversários, ele é perseguido pelos seus próprios pecados. Esse ataque, meus irmãos, em Êxodo capítulo 1 aos Hebreus, foi apenas um prelúdio daquilo que viria a acontecer contra o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós abrimos em Mateus capítulo 2, não precisa abrir. Do versículo 16 ao versículo 18, nós vamos ver ali toda a perseguição implementada pelo governador daquele tempo sobre as crianças de até 2 anos de idade, determinando a morte de todas elas. Por quê? Porque o Salvador havia nascido. Porque o Senhor, profetizado pelos profetas, cantado por mulheres santas, ele havia nascido. E para os governos daquele período, ele poderia estar vindo de forma a ser um que viria a guerrear contra Roma, um que viria a pegar espada e escudo e levantar o povo em rebeldia contra Roma.
Era isso que eles pensavam naquele momento, naquele período. E quantas foram, meus irmãos, as crianças que morreram quando Cristo nasceu. Mas ele, meus irmãos, ele sobreviveu. E assim como foi com Moisés, que também sobreviveu, ele salvou o seu povo. Assim como foi com Moisés, que sobreviveu e levou o povo para aquele deserto, e lá no deserto organizou aquela nação, organizou aquelas tribos, determinou como representantes de cada uma daquelas tribos príncipes, juízes, que viriam ali julgar as causas, viriam ali ajudá-lo na administração de todo aquele povo, de milhares e milhares de pessoas naquele deserto até chegar à terra de Canaã. Meus irmãos, Jesus faz a mesma coisa. Ele organizou o seu povo na sua igreja, ele organizou a sua igreja através de famílias, ele salvou e levantou famílias para fazerem parte da sua igreja e a partir do seu corpo, a partir da sua igreja, manifestar a sua glória em toda a terra. O cenário é o mesmo, o cenário é idêntico, porque Deus, meus irmãos, Ele trabalha da mesma forma sempre. Deus não volta atrás nas ferramentas que Ele usa para abençoar, para salvar, para manifestar o seu amor e a sua graça no mundo. Deus continua preservando famílias. Deus continua preservando o seu povo, Deus continua preservando a sua nação. Hoje, Deus preserva a sua igreja, porque a sua igreja é a sua família. E Ele, meus irmãos, Ele vai usar a sua família. Ele vai usar a sua família para a glória dEle. Você vai ver com seus próprios olhos seus filhos entrando pela porta de uma igreja e se rendendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. Você verá, minha irmã, o seu marido na igreja sentadinho ao seu lado, adorando, louvando, rendendo graças ao autor e consumador da sua fé. Você verá, meu irmão e minha irmã, verá o seu neto, a sua neta, seu sobrinho, a sua sobrinha, verá o seu irmão, a sua irmã, verá o seu pai, a sua mãe, ao seu lado na casa do Senhor, manifestando a glória de Deus através da sua casa. Aleluia. Deus, meus irmãos, preserva famílias, não só para salvar essas famílias, mas Deus preserva famílias para que famílias sejam instrumentos da sua graça para a salvação de outras famílias. Para que outras famílias sejam instrumentos da sua graça para a salvação de outras famílias. E assim a sua igreja cresce mesmo em meio a perseguições. E assim as famílias se estabelecem mesmo em meio a perseguições. E assim famílias são salvas mesmo em meio a perseguições. Da mesma forma, meus irmãos, que Deus levantou Sifrá e Puá para salvar, Ele também te levantará para instrumento da sua salvação. Ele também levantará uma Sifrá e uma Puá dentro da tua casa para ser instrumento de salvação, para ser instrumento da glória dEle, para ser instrumento da manifestação da graça dEle. Assim, meus irmãos, diante de todo o cuidado que Deus nos apresenta na sua palavra, com as famílias, com o seu povo, com a sua igreja no Novo Testamento e também na história da igreja, apenas descanse e confie no Senhor, meus irmãos, porque Ele vai salvar a tua casa. Ele vai salvar a tua casa, porque nós servimos a um Senhor que preserva famílias. Ele preservará a tua família de todo mal. Ele preservará a tua família de principados e potestades. Ele preservará a tua família, meus irmãos, da perdição eterna. Um dia você vai poder orgulhosamente, um orgulho santo, você vai poder botar a mão no peito e falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos no caminho do Senhor.
Eu e minha casa fomos alcançados pela graça do Senhor. Eu e minha casa somos membros da família do Senhor. Eu e minha casa temos aliança com o Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Deus Ele preserva famílias. Mesmo o diabo tentando atrapalhar, Deus preserva famílias. Deus vai preservar a sua família. Confie, descanse e aguarde no Senhor. Senhor, nós queremos nesta manhã, mais uma vez, recorrer ao alcance da Tua graça sobre a nossa casa. Recorrer à manifestação do Teu amor regenerador em nossas famílias. Recorrer à Tua bênção de salvação sobre as nossas casas. Alcança, ó Deus, aquele que se encontra perdido. Alcança aquele que se encontra em rebeldia. Alcança aquele que está longe do Teu caminho. Venha guiar os seus corações para uma nova vida. Venha guiar os seus corações para um novo caminho. Venha guiar as suas vidas para reconhecer que Tu és o Salvador e Senhor. Ó Deus, manifesta a Tua graça nessas famílias, Senhor. Porque Tu és Deus que preserva a família. Tu és Deus que abençoa famílias. Tu és Deus que age, Senhor, através de famílias. Tu és Deus, Senhor, que salva através de famílias. Senhor, que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Instrumentos de salvação em Tuas mãos. É o que Te pedimos nesta manhã, Senhor, para a glória e manifestação do Teu bom nome. Assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, nos dê 5 minutinhos só para nós recolhermos as ofertas missionárias. Semana passada muitos não puderam ofertar. Eu deixei para recolher hoje também. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado os missionários que estão por todo este mundo realizando a Tua boa obra. Que esses recursos cheguem até essa família em Juazeiro do Norte e continue a abençoá-los para o crescimento daquela obra. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, que voluntariamente tem contribuído para esta obra missionária. Em nome de Jesus. Amém.